Eu acho que o Bolsonaro e, naturalmente, o seu clã pisaram mais uma vez na bola, na banana, atravessaram a rua para pisar numa casca de banana, com essa história aí de que, opa, o nosso Xandão agora vai ser punido, não tem para onde. O Trump cedeu às nossas pressões e vai punir o Xandão. Não foi isso que aconteceu e me parece que não é isso que está acontecendo. Esse, o decreto, ou nota executiva, porque ainda não saiu em detalhes e nem sei se sairá em detalhes. Governo nenhum é obrigado a dizer, atenção, a partir de agora, Fulano, Cicrano e Beltrano estão proibidos de entrar aqui. Não! As pessoas que sofrem restrições de visto para entrada em países, elas tomam conhecimento disso na hora em que elas se preparam eventualmente para viajar. É muito improvável, mas eu faço uma ressalva porque com Trump tudo é possível, mas eu acho muito improvável que o governo americano anuncie uma medida de, olha, vamos começar a restringir aqui essa coisa de visto, principalmente para as autoridades estrangeiras que estão censurando a liberdade de expressão dos americanos, censurando lá nos seus países, ou que estão, vamos dizer, atrapalhando, isso eles não dizem, os negócios americanos. Essa ordem de Trump, que ainda precisa ser melhor detalhada, ela tem a ver com as big techs. São as big techs, essas grandes plataformas digitais que apoiaram sem limite a eleição do Trump, que estão agora recebendo de volta o favor que prestaram. X, Facebook, Instagram, tudo isso. Eles se aproximaram de Trump durante a campanha, apoiaram ele, e agora, opa, Trump, como é que você nos ajuda? Porque essas plataformas elas não estão dispostas a gastar nada fora dos Estados Unidos, fora do Vale do Silício, para terem que respeitar a legislação dos outros países. Então, a Europa já está estabelecendo a sua legislação quanto às plataformas digitais, quanto ao uso da internet. A Austrália, o Brasil já tem, embora precise evoluir nesse marco civil da internet, enfim, estabelecer ordem nisso, porque isso não pode ser a casa de mãe Joana, sem nenhuma ofensa à Joana que vive com a gente aqui, senão ela Olha, o se que é irrita, crime é sai dali e crime. vem. O que Na é vida crime é real ou na crime. virtual. Não, e em cada país, o que é crime é crime. Está definido lá, é a legislação de cada país. Essa legislação tem que ser respeitada. Se lá nos Claro. Estados Unidos vale tudo, e não vale tudo, não vale tudo, mas se lá nos Estados Unidos vale tudo, em outros países não vale tudo. E os Estados Unidos não podem impor a sua legislação à legislação dos outros países. Essa coisa de xerife do mundo, que é o que os Estados Unidos gostam de ser, tudo bem, mas, quer dizer, tudo bem para eles, mas não necessariamente tudo bem para o resto do mundo. Então, mas o fato é este, não é uma punição a Moraes. Claro que não. Esse pessoal É, aqui agora e, e tá aí, e querendo. aí o pessoal, peraí, isso não quer dizer que o Moraes não possa sofrer restrição de visto. Isso não quer dizer que Bolsonaro, que para o lado do Moraes não vai pesar nada. Pode pesar, ele pode. Os Estados Unidos dizerem, não, o seu Moraes está aqui dentro dessa legislação. Ele é considerado uma pessoa que sabota os nossos interesses lá fora. Os nossos interesses é das Big Techs. Mas esse anúncio, dessa forma, seguramente não vai ser feito porque não é apropriado. Aí seria, vamos dizer, uma discriminação. Eu anuncio aqui, eu anuncio para o Brasil que o Moraes não, está proibido de vir para cá, e não anuncio quem os outros, quais as outras autoridades estrangeiras também teriam proibido de vir para cá. Não me parece que o caminho será por aí.
Embora, Pois volte a é. repetir, com o Trump tudo é possível, mas não me parece que o caminho seja por aí. E aí vem, claro, o senhor Eduardo Bolsonaro, que agora está morrendo de medo de voltar para cá, morrendo de medo, porque já começou a ser investigado pela Polícia Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e por autorização do ministro Alexandre de Moraes, por ter, por ações, palavras e obras feitas nos Estados Unidos nos últimos meses, que podem caracterizar crime de lesa majestade, já não é mais majestade, de lesão ao Estado brasileiro. De lesão ao Estado brasileiro. Ele está lá claramente conspirando, está claro por tudo que ele diz, fala e faz, contra os interesses nacionais, na medida que esses interesses nacionais são definidos em lei. Não é, eu acho que o interesse nacional. Não, não, está na lei, está na lei, está na lei, está na lei. Então, esse cidadão aqui pode ter dado uma bela pisada numa casca de banana, amando do seu pai, para tentar beneficiar o seu pai, claro, não prejudicá-lo. E isso pode tudo se voltar contra eles. Contra eles. Já tem um pai inelegível. Já tem um pai inelegível até 2030, que ficará mais inelegível ainda depois de condenado, como deverá ser, pelo Supremo Tribunal Federal, que deverá ser preso em casa ou em algum outro lugar depois disso. E aí? E aí? Aí o Eduardo, ou ele fica lá morrendo de medo, ou ele volta para cá com medo de ser intimado a depor, a ter que explicar, a ter que se defender. Enfim, a situação dele se complicou depois disso. Não descomplicou. A situação de Bolsonaro não muda nada. Ou os idiotas estão achando que não, olha, com isso o Supremo Tribunal Federal vai se pelar de medo e vai, quem sabe, dar uma pena pequena a Bolsonaro, ou quem sabe, na melhor das hipóteses, nem penalizar Va- Bolsonaro. Vamos E, ver. e no além de tudo isso, quem sabe até derrubar a elegibilidade de Bolsonaro. Então, de brincadeira. Ó, Isso vamos. só vai agravar a situação deles. Eles fizeram o negócio, não pensaram direito e vão ficar numa situação pior. Diz, Gu. Não, eu ia falar, vamos ver. Olha, se der, vamos jogar aqui as últimas notícias sobre o Eduardo Bolsonaro, que foram, claro, divulgadas pelo Metrópolis, mas o Eduardo Bolsonaro está nessa dúvida se volta ou se não volta para o Brasil. Como você disse, ele se complicou. Ele quer pousar de Marte. Ele quer, claro, conseguir ficar com o legado político do pai, com a militância do pai do lado dele, e a estratégia é arrumar treta com o Xandão. Claro que ele quer usar o Alexandre de Moraes de escada para posar de vítima, como se fosse um perseguido pela ditadura do STF. É patética essa narrativa de ditadura do STF para qualquer pessoa minimamente informada que não seja um fanático alucinado, que não seja um tio França. Mas funciona para a extrema-direita muito bem. Mas Guga, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive vontade de te perguntar. Já te perguntei aqui em casa várias vezes, você fica despistando, mudando de assunto. Eu sei que você e Eduardo Bolsonaro já foram próximos. Se você me pegou lá na entrada do programa, eu estou te pegando agora, tá? Com a história do MC, agora estou te pegando. Já foram próximos. Na época que você trabalhava no CQC, CQC. no CQC, na Vamos Bandeirante. explicar isso. Me Próximo. explica aí esse caso de amizade impensável. Impensável, eu estou exagerando. Porque a gente tem que Olha, se aproximar das fontes de informação. O jornalista tem que ter fonte de informação em não, todo Eduardo canto. Bolsonaro ele foi eleito em 2010 pela primeira vez e ali ele ainda não sabia para onde ia, né? Ele estava ainda na fase surfista dele, deixando o surf de lado. Era uma pessoa diferente e, claro, ele percebeu rapidamente que o alvo do pai dele, o alvo dele tinha que ser
a extrema-direita, essa extrema-direita insana. Mas eu tinha uma relação de fonte, obviamente, com o Eduardo Bolsonaro. A gente conversava, até hoje, na real, apesar de eu ser muito crítico ao Bolsonaro e a ele, se ele aparece na minha frente, ele fala comigo e a gente conversa. Agora, o Eduardo Bolsonaro era outra pessoa, né? Estava saindo naquela época da Polícia Federal para virar político, tinha sido eleito nos votos do pai, graças ao pai. Ele estava encantado com a popularidade do Bolsonaro, porque ele tinha sido eleito, segundo ele, gastando apenas R$ 30.000. Esse era o papo que ele usava. Eu fui eleito graças a meu pai. Ele admitia isso e Reconhecia. reconhecia. E aí eu perguntava, vem cá, mas por que E, meu pai tá de era um bom camiseta? garoto, era um bom garoto, ele parecia um bom garoto. Não, 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 Não não, ele era. parecia. Agora eu vou lhe entrevistar. Parecia um bom garoto, você acha, na Eu não vou época?